Boa noite, ao vivo para mais uma live, para mais uma quarta integrativa da Clínica Salgado Saúde Integral Maringá. Hoje nós vamos falar sobre nossa mente, o poder que nós temos sobre ela. Como fazer para equilibrar, para a gente conseguir ter mais equilíbrio, mais sucesso diante da vida, dos nossos eventos, daquilo que nós estamos vivendo. Vamos falar um pouquinho sobre o Psyche, que é a técnica que hoje nós conseguimos reprogramar a nossa mente. E para que a gente comece a falar sobre os equilíbrios, nós precisamos então voltar um pouquinho lá para o nosso cérebro, para o nosso córtex cerebral, né? Que é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Hemisfério direito vai mais para emoção, mais pela intuição, e nosso hemisfério esquerdo é mais razão, mais lógica. Precisa de comprovação científica, né, para eu acreditar naquilo. E nós nascemos com uma capacidade de usar esses dois hemisférios simultaneamente. Mas acontece que durante alguns eventos, algumas experiências na nossa vida, nós acabamos tendo uma dominância de um hemisfério ou de outro, né? E quanto mais carregada de emoção for esse evento que nós vivemos, muito mais dominância de um ou de outro vai acontecer. E também o que vai acontecer é que quando futuramente, posteriormente, nós vivemos algo semelhante àquilo que nós vivemos anteriormente, essa dominância continua sendo a mesma. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos a mais uma live, a mais uma quarta integrativa da Clínica Salgado. E nós estamos aqui falando sobre nossa mente, né? Como fazer para ter equilíbrio, então. E quando nós falamos, então, sobre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, nós precisamos criar essa comunicação de equilíbrio para que a gente consiga reprogramar a nossa mente. Senão não tem como reprogramar tendo dominância de um ou de outro, né? Ou eu vou muito pela emoção, ou eu vou muito pela razão, e aí fica esse desequilíbrio, né? Então, para que a gente consiga reprogramar isso, nós precisamos partir desse princípio de buscar uma postura de cérebro integral, né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio entre lado direito e lado esquerdo. E para que a gente consiga entender o que é esses desequilíbrios, né? Aí então, como que se dá esses desequilíbrios, a gente precisa voltar um pouquinho lá na gestação, né, da nossa mãe. Quais foram os sentimentos que ela sentiu, o que ela vivenciou, que nós trazemos para a nossa realidade, né? Nós sentimos tudo que está acontecendo já desde a barriga da nossa mãe. E aquilo vai se fazendo verdade pra gente, né? Nós começamos aí a falar sobre as nossas crenças, sobre os nossos pensamentos diante de algo, né? Então, na nossa infância também, nós sabemos que até os 7 anos nós não temos filtros, né? A criança não tem filtro. Ela vai absorvendo todos os valores dos pais, tudo aquilo que ela vivencia, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela vive na infância dela. Tudo o que ela vê acontecendo em volta dela, né? No ambiente em que ela está inserida. Como que é esse ambiente? E aí eu vou formando meus pensamentos. O que é certo, o que é errado. E vai sendo armazenado, né? Nós temos, inclusive, enquanto criança, algumas necessidades emocionais que precisam ser supridas, né? A necessidade do pertencimento, do afeto. E se essas necessidades emocionais não são supridas pelos nossos responsáveis, né? Nós gravamos também uma memória já negativa. Então, se de repente não me suprem a necessidade de que eu pertenço a uma família, a um sistema,
eu na vida adulta vou ter registrado lá o abandono, a tristeza, né? E aí eu não consigo dar um passo à frente, porque em determinado momento da vida eu me sinto triste, me sinto sem força, me sinto abandonado, me sinto com medo, né? E na nossa adolescência, na nossa vida adulta, tudo aquilo que a gente vai vivenciando vai sendo armazenado. E vai sendo armazenado no que nós chamamos de mente subconsciente. A nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente, qual que é a diferença delas, né? A nossa mente consciente é aquilo que nós paramos, pensamos e aí vamos lá e tomamos uma atitude rápido, né? A nossa mente consciente, ela processa 40 bits por segundo apenas, né? Uma capacidade bastante limitada. E o subconsciente, o que é o subconsciente? É o piloto automático da nossa vida, né? É o subconsciente que controla o nosso sistema nervoso autônomo. Então, é ele que controla as nossas capacidades motoras, que controla as nossas... Maria, gestação é a grande janela de vulnerabilidade, é isso mesmo. Por isso que desde lá, nós trazemos grandes verdades na nossa vida, né? Nossos pensamentos, eles se originam desde lá. E que sim, vai influenciar no nosso destino. Por isso que trabalhar com a nossa mente subconsciente, vai sim fazer uma transformação no nosso destino. Porque isso tudo a gente vai programando durante todo esse tempo, toda a nossa vida, né? E como eu falava então sobre o subconsciente, né? É tudo aquilo que é automático, a nossa respiração, a nossa musculatura, tudo isso é influenciado pelo nosso subconsciente, né? Por conta do sistema nervoso autônomo mesmo. E ele processa, ao contrário do consciente, da nossa mente consciente, que processa 40 bits, o subconsciente processa 40 milhões de bits por segundo. Ele tem capacidade de processar muitos eventos ao mesmo tempo. E é por isso que tudo que acontece na nossa vida está guardadinho ali, nas gavetinhas do nosso subconsciente. E quanto mais a gente pensa naquela afirmação, naquela verdade, entre aspas, né, naquilo que a gente comprou como verdade, naquilo que a gente acreditou, naquilo que a gente seguiu, naquilo que a gente fez igual, né? Quanto mais isso acontece, mais enraizado vai ficando esses pensamentos. Mais limitantes vão ficando essas nossas crenças. E aí quando a gente fala sobre nossas crenças, a gente precisa transformá-las então, né? Aquelas crenças que nos limitam, aquelas crenças que nos enfraquecem, nós precisamos transformar isso em verdades, em crenças que nos fortalecem, que nos apoiam, que nos motivam para dar um passo à frente, para evoluir na vida, né? E é isso que a gente vai falar hoje também, sobre o Psyche, que é uma das técnicas que tem essa capacidade de fazer esse equilíbrio da nossa mente subconsciente, de fazer com que a gente decida, que a gente escolha, a partir de agora, fazer diferente, né? A nossa mente consciente às vezes até deseja isso já, né? Eu quero ser diferente, eu quero fazer algo, mas quando chega lá na hora de agir, não dá certo. E não dá certo por quê? Porque na raiz lá do subconsciente, eu tenho tanta informação negativa, eu tenho tanta informação de que eu não sou capaz, de que eu não vou dar conta, que aí quando eu tô ali na frente da ação, eu não tenho reação, né? Eu não tenho como agir, eu não tenho forças para aquilo. Isso também é legal falar sobre a força, porque sempre quando algo afeta a harmonia do nosso corpo, as nossas células, o fluxo de energia das nossas células acabam perdendo essa força, né? Elas acabam diminuindo e nos enfraquecendo. Então, falar de força também faz sentido. Perdemos a força quando algo não está em harmonia.
literalmente. Por isso que, dentro do Psyche, os equilíbrios e a verificação daquilo que nós queremos trabalhar, das nossas crenças, das nossas metas, é feito através de testes musculares. Né? Como eu disse antes, o subconsciente é responsável pelas nossas capacidades motoras. E quando algo afeta a nossa harmonia, alguma crença afeta a harmonia do nosso corpo, da nossa mente, quando perdemos esse equilíbrio corpo e mente, quando perdemos o equilíbrio de sistema nervoso autônomo, daquilo que seria automático e fácil para acontecer no nosso corpo, tudo fica difícil, tudo nos enfraquece, tudo nos desmotiva, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre as crenças, sobre os equilíbrios, né? Eu quero mudar, decidi que eu quero mudar. Essa é uma atitude consciente, então eu vou lá fazer uma sessão para mudar. E aí a palavra-chave, o que eu trago de pergunta inicial então como você gostaria que fosse sua vida? Se não tá legal do jeito que tá, o que você gostaria de mudar, né? Como que você gostaria que ela fosse ou que você fosse? Daí eu escuto assim: eu gostaria que não acontecesse isso. Eu gostaria que não existisse pandemia, que a pandemia acabasse. Eu gostaria que que eu pudesse confiar mais nos outros, ou que os outros não mentissem para mim. Eu escuto sobre o outro, eu escuto sobre eventos. E na verdade é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro, né? Um evento a gente não consegue mudar. Nós conseguimos mudar a nossa percepção diante daquele evento. Inclusive, falando ainda sobre a pandemia, esses dias eu ouvi de uma profissional fazendo também um curso, ela falando que sistemicamente, quando pensamos na pandemia, parecemos crianças birrentas. Sabe a criança quando quer brincar lá na rua e tá uma tempestade, a mãe fala: não, você não vai. E a criança bate o pé e fala: não, mas eu quero ir, eu quero ir. A mãe não tem controle daquela tempestade, né? Ela não tem controle daquele evento. Então é mais fácil que a gente aceite a nossa realidade, que a gente não tem controle sobre ela e que a gente mude as nossas percepções. Então o que eu posso fazer diante disso para que não seja tão tediante eu ficar aqui dentro de casa? Para que eu não queira ser feliz só lá fora. E essa é uma grande crença, né? Se tal coisa acontecer na minha vida, se determinada coisa acontecer na minha vida, aí eu vou ser feliz. Isso é crença. Quem disse? Quem te garante? Né? Então a gente tem que pensar sempre nas nossas percepções, no que eu quero mudar em mim. Mudando as minhas percepções, eu mudo o outro também. Porque a energia que chega até ele é uma energia até mais confiável, né? É uma chance nova que você dá para aquelas relações ou para um determinado evento, né? E então é importante para que a gente faça os equilíbrios, que a gente decida o que eu quero, como eu gostaria que fosse, e não o que eu deixei de querer. E pasmem, tá? Às vezes durante a sessão, e quem já foi meu paciente, quem já foi atendido por mim, quem já foi meu parceiro, na verdade, de Psyche, que construiu comigo suas metas e transformou crenças limitantes, vai lembrar disso, que várias vezes durante esclarecimento mesmo das metas, né? O que você quer? O que você gostaria de ouvir? E a pessoa fala sempre: eu queria então que eu não fizesse tal coisa, ou que enfim, sempre negativo, né? E a gente precisa ser positivo, a gente precisa trazer para a nossa realidade pensamentos que nos fortaleçam. Mas aí pensar positivo, só isso é possível, né? Não tem tanta força assim, porque se fosse algo rápido de se fazer, beleza, a gente vai ali, faz o equilíbrio. Mas e aquelas raízes de 30 anos, de 20 anos, de uma vida inteira, né? Ó, que lindo, a Thali Veiga falando: que lindo, verdade, aconteceu algo inesperado esses dias e graças a Deus estou conseguindo caminhar e seguir. É exatamente.
O pensar positivo a gente já sabe, Bruce Lipton já fala disso, que traz uma transformação no nosso corpo, sim, e que a gente consegue ter mais discernimento, a gente consegue ter essa força, esse fluxo de energia com o pensamento positivo. Mas quando trazemos algo muito enraizado, precisamos de ajuda, precisamos olhar para isso. Precisamos contar para esse subconsciente, para essas gavetinhas que estão trazendo tudo isso de negativo, tudo aquilo que foi pesado para a gente precisa informar o quão bom pode ser para ele, o quão mais leve pode ser a vida nessa transformação dessas verdades, dessas crenças, né? Então, a gente precisa fazer com que ele tenha uma recompensa. Porque olha só, eu quero muito... eu quero me sentir segura. Vamos pensar nessa. Eu quero me sentir segura. Então, me fala, o que você vai ter na sua vida de diferente quando você estiver se sentindo segura? Ah, não sei. Nem parei para pensar. Aí o subconsciente tá pensando o que lá, junto comigo? Que esforço eu vou fazer, gastar energia para fazer com que ela seja uma pessoa segura, já que ela é insegura agora, se ela não vai me oferecer nada em troca? Quando eu desejo algo, eu preciso ter claro e contar para o meu subconsciente o que ele vai ter de benefícios. Porque senão é muito mais fácil, demanda menos energia. Ele lá na gavetinha do subconsciente, que tem tanta informação guardada, e falar assim, é isso que eu vou te dar, é isso que eu tenho nos últimos anos da minha vida, ou no último ano, ou toda vez que você faz isso, eu tenho aqui essa informação, ó, você gosta de fazer isso sempre do mesmo jeito, tá aí, não vou gastar energia. Agora, se eu conto pro meu subconsciente que ao me sentir segura, eu vou ter mais dinheiro na minha vida, eu vou poder viajar mais, eu vou ter um trabalho que eu me sinta feliz, eu vou ter pessoas que eu gosto ao meu redor, ele vai falar, nossa, vai ser muito legal, vai ser mais divertido para mim, vai ser mais fácil. Essas emoções positivas, ela nem vai me dar trabalho, eu vou fazer esse equilíbrio, eu vou fazer essa transformação agora. E realmente os equilíbrios acontecem rapidamente. Às vezes as pessoas se surpreendem. A resposta de um equilíbrio de Psyche pode ser rápido, porque se é alguma coisa que eu escutei uma vez na vida ali e peguei pra mim como verdade, se eu informo meu subconsciente, olha aqui, isso aconteceu há 10 anos atrás, foi uma vez só, eu nem sei, agora que eu tô vivendo de novo isso, pronto, a gente transforma e fala assim, olha, é isso que eu não quero viver aquilo que eu vivi há 10 anos atrás, eu quero fazer diferente. E esse diferente é isso. E se é diferente, eu vou ter coisas diferentes. E quando eu peço, então, para as pessoas me falarem assim, me fala aí, o que as pessoas vão falar, então, quando você estiver se sentindo mais feliz ou mais seguro, quando você tiver atingido essa meta aqui? Ah, elas vão falar assim que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Vão falar que, nossa, demorou, hein? Porque, entendem? Ó o subconsciente, eu vou me esforçar, gastar energia para fazer essa transformação, para que ela seja mais feliz, porque agora ela tá falando que tá infeliz aí, para que aí quando eu fizer essa transformação, as pessoas olharem para ela e falar, não fez mais que sua obrigação, eu vou ter que pegar isso, não quero. E aí não faz a transformação, não reprograma a mente, continua fazendo sempre igual. Continua usando aquelas informações negativas, limitantes, que estão lá gravadas no subconsciente, né? Então o Psyche é mágico por conta disso. Márcia, tem gente que acha que a técnica é parecida com hipnose. Não, né? Porque a pessoa participa conscientemente. Isso, muito importante falar. Esse nome estranho, né? Psyche, escreve de um jeito, fala-se de outro. Mas é tão simples a técnica. É consciente. Embora a gente fala de mente subconsciente, de inconsciente, a gente tá falando só dessa gavetinha mesmo, que a gente vai empurrando, que a gente vai enfiando cada vez mais coisas. Ah, não foi legal dessa vez, não vai ser legal sempre, né?
E então, dentro do Psyche, nós chamamos de parceiro, né? Nós nos tornamos parceiros, porque nós vamos fazer esse equilíbrio juntos. Então, a gente precisa entender para estabelecer uma comunicação entre o subconsciente com o nosso subconsciente, é aquilo que eu falei dos testes de força, né? A gente usa cinesiologia. São testes de força para saber o que te enfraquece e o que te fortalece. Então, após esses testes, ao estabelecer essa comunicação, né, com o subconsciente do que é verdade, do que do que te fortalece, do que você gosta, do que te dá prazer, aí nós decidimos qual vai ser a meta trabalhada, né? Então, se eu tenho medo, eu não vou colocar eu não quero mais ter medo. Essa não é a minha meta, né? A minha meta é eu sou uma pessoa destemida. É porque eu tô cansada de ser fracassada. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu me sinto segura, eu me sinto autoconfiante. O mundo é um lugar seguro para mim, né? A gente tem trabalhado isso por conta da pandemia mesmo, porque as pessoas estão com muito medo, né? Vivenciando muitos lutos, muita tristeza. É normal mesmo, né? Porque toda vez que a gente ficava presa era porque alguma coisa legal não ia acontecer. Então, se a gente tá preso dentro de casa, pode ser que se eu sair vai ser perigoso, né? Vai dar caca. E então, é essa transformação que a gente faz, né? Estabelecemos a comunicação, contamos para o subconsciente tudo aquilo que pode ser diferente, tudo aquilo que pode ser mais agradável, tudo aquilo que pode ser me fortalecer, me motivar, me empurrar, me fazer agir. A Camila, eu amo isso, você já me ajudou tanto com isso. Essa menina aí, Camila Dal, realmente grandes transformações e rápidas. Às vezes a gente não bota fé, né? Porque, nossa, só isso, só um exercício de força. Só falar uma frase aqui e forçar esse braço aqui, tá tudo certo. Sim, porque nós encontramos a comunicação equilibrada entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo do nosso cérebro, do nosso córtex cerebral. Nós encontramos o equilíbrio corpo e mente. Nós estamos informando para o corpo, através do corpo, o nosso subconsciente. Nós temos esse poder, nossa mente tem esse poder, a nossa mente subconsciente. Porque aí conscientemente eu consigo fazer tudo aquilo que eu quero mesmo. É chegar diante daquele obstáculo e falar, eu vou fazer diferente agora. E faz, né? Obrigada, Cá, pelo carinho. Jana, oi Jana. Também passou por muitas transformações, tanto com Psyche quanto barras de Axis. Barras de Axis é outra técnica que trabalha com o nosso subconsciente. A sessão é bastante diferente, é uma sessão que é bem mais relaxante, demanda bem mais energia do meu parceiro, do meu paciente, do meu cliente, né? Mas faz grandes transformações também. Porque com alguns toques sutis, a gente sabe do poder do toque sutil, né? Na nossa biologia. Através de toques sutis em alguns pontos da cabeça, nós também vamos criando expansão da nossa consciência. É tirar do subconsciente e trazer para a nossa consciência o que realmente está me impedindo. Às vezes eu tenho dificuldade de amar as pessoas, mas às vezes eu tenho dificuldade de ser amado também. Eu quero tanto, às vezes, um relacionamento, mas eu não me abro para aquilo. Eu preciso estar aberta, eu preciso liberar o passado, que seja doloroso, que seja um passado traumático. Eu preciso me fortalecer a minha saúde, porque isso é legal falar também quando a gente fala sobre dores, né? Olha só, eu tenho um caso específico de uma avaliação que eu fiz de uma paciente que estava com dor no ombro. E aí eu vi os exames dela, olhei os exames de imagem
e não tinha necessidade de uma cirurgia, era sim uma questão de fisioterapia, até porque ela passou pelo médico ortopedista e chegou até a mim para a fisioterapia. Então, até o médico acreditou que a fisioterapia fosse dar jeito. E ela me falou isso. O médico disse que não é caso cirúrgico também. Que bom. Mas aí ela voltou na segunda sessão e ela falava assim, mas como que é uma cirurgia de ombro, hein? Fica muito tempo parado? Não dá para trabalhar? Como que é essa cirurgia de ombro? E daí na terceira sessão, de novo. Aí até que eu falei assim, mas espera aí. Se eu disse que não é cirúrgico, se o teu médico disse que não é cirúrgico, o que você ainda tá querendo saber sobre essa cirurgia? Não, é que assim, meus 2 irmãos fizeram cirurgia de ombro, a minha mãe tinha muita dor de ombro, era muito limitante a dor no ombro dela. Olha só, a crença enraizada de uma família toda com a mesma dor que precisou de cirurgia, então eu também vou ter que fazer cirurgia. Mesmo a gente ali afirmando, tanto médica quanto eu como fisioterapeuta, falando que não, é uma inflamação, a gente vai cuidar dessa inflamação e a sua dor vai se amenizar, né? A gente vai fortalecer esse ombro. Aí sim, lá na frente, se de repente diminuindo a inflamação, fortalecendo, ainda assim continuar com dor, a gente vai investigar o que pode ser e se de repente vai vir uma cirurgia. Mas isso é uma crença que limita. É uma crença que tá lá numa gavetinha, ó, de subconsciente, né? E aí, o que acontece? Essa dor no ombro dela ia melhorar se eu continuasse fazendo fisioterapia, fazendo manual? Eu precisava mostrar para o subconsciente dela, reprogramar essa mente e falar assim, com você vai ser diferente. O seu corpo, o seu ombro se reestabelece com rapidez e com naturalidade. Não precisa de intervenção cirúrgica. Porque senão eu ia ficar ali 10 sessões, 20 sessões e eu não ia ter sucesso. Entendem essa diferença? O Psyche trabalha com saúde também. Trabalha com relacionamentos, trabalha com saúde. Trabalha com passado. Eu libero esse passado doloroso. Eu perdoo pessoas que passaram e me fizeram mal e que me causaram dor. E agora eu me fortaleço para viver minha vida. De agora em diante, de uma forma diferente. Eu respeito os ensinamentos, os valores dos meus pais, mas eu preciso, se eu quiser ter sucesso, se eu quiser fazer diferente, eu preciso agir também diferente. Expandir a minha consciência diante daquilo que o meu subconsciente traz de limitante. Tudo aquilo que está me bloqueando, né? Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Alguém tem perguntas sobre Psyche, sobre mente consciente? Hoje eu programei para que fosse uma live de menor tempo. Fui direto ao assunto, né? Porque isso, o Psyche é fácil, é divertido, é transformador. A gente informar o nosso subconsciente daquilo que a gente quer. O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão elogiar, como as pessoas vão perceber o quanto eu mudei, o quanto eu me transformei. É mais ou menos isso então, gente. Eu não sei se vocês já conhecem, se alguém já passou, né? A Camila já falou que já fez a sessão. Vanessa já tá agendada uma sessão, né, Vanessa, pra gente fazer. Pra gente começar um processo de transformação aí, né? E é assim, gente, tudo o que eu quero, eu posso, através dos equilíbrios, conquistar, ou pelo menos começar um processo para ir em direção àquilo, né? Não adianta muito colocar uma meta grande, né? Nossa, eu quero... Imagine vocês me conhecem, quem me conhece, né? Eu quero correr 20 quilômetros, mas eu não tenho nem condicionamento, nem gosto de correr. Esse objetivo, ele vai ser difícil de ser alcançado, né?
Eu preciso então falar, a partir de hoje eu quero gostar disso, né? Eu quero aprender a correr, eu quero gostar, ter prazer naquilo. E aí eu vou trabalhar o meu condicionamento para que daí sim eu consiga atingir aquela meta, né? Então, assim, às vezes a transformação é rápida, às vezes demora um pouquinho mais, né? Eu já contei até aqui o caso de uma criança. Crianças, pensa, a diferença de uma criança de 8, 9 anos e de nós que estamos com 30, 40, 50 anos. O quanto de crenças nós trazemos? Às vezes a criança tem sim, pela intensidade vivida naquela família ali, né? Mas, assim, a tendência é que uma criança tenha menos crença do que um adulto. Então, para fazer as mudanças com as crianças, eu atendi uma criança de 8, 9 anos, que tinha medo de tomar banho no chuveiro. Eu já contei isso, até isso nos meus stories também. Tem o relato da mãe, inclusive, da própria criança, do próprio paciente, né? Tinha medo de tomar banho no chuveiro. Não sabemos quando, se algum acontecimento na praia, que tinha muita água e que gerou esse medo e que bloqueou. Então, para tomar banho de chuveiro, ele precisava da presença dos pais. E isso estava já há um ano acontecendo. Imagina, né? Você já tem uma rotina desgastante durante o dia, ter que parar ali para prestar atenção no banho de chuveiro porque teu filho tá com medo, além de angustiante, você acaba ali perdendo tempo de fazer alguma coisa mais proveitosa com ele, né? E eu fiz esse equilíbrio com ele para ele se sentir seguro, então para que ele tomasse banho sozinho na mangueirinha, no chuveiro, enfim, para que ele se sentisse seguro durante o banho, para que fosse algo divertido para ele. Eu fiz esse equilíbrio às 2 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, a mãe me contou que ele já havia tomado banho de chuveiro, ainda com a presença dela. E aí, em menos de uma semana, ela me contou que ele já estava tomando banho sozinho, de chuveiro, se divertindo. Ele ainda gravou um vídeo agradecendo, e isso é incrível. Então, existem mudanças que podem ser muito rápidas mesmo. É às vezes assustadora, mas é incrível. É divertido, é prazeroso. Então, se você precisa reprogramar a sua mente subconsciente, começa a tirar das gavetinhas aquilo que tá te limitando, né? E começa a pensar aquilo que você deseja mesmo, né? Eu até coloquei aqui algumas que a gente sempre, às vezes, na hora de falar, a gente acaba falando as mesmas, né? Mas eu tenho claridade e sabedoria para agir. Eu me sinto livre para ser quem eu sou, independente das críticas, independente dos outros, né? Eu abraço e reconheço a minha missão aqui. Qual é a sua missão aqui? O que você pode colaborar, né? É fácil para mim cumprir os meus objetivos, as minhas responsabilidades? Quantos adultos insistem em ficar na sua criança birrenta, esperando que o outro faça? Eu assumo minhas responsabilidades de vida adulta, né? Eu tenho confiança no meu potencial, na minha grandeza. Técnicas que trabalham com o subconsciente acabam despertando as nossas potencialidades. Eu até sei que sou, mas eu não dou conta de fazer. É só trazer isso para a sua consciência. Qual é a sua grandeza? Qual é o seu potencial? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito aqui? Então é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero ter contribuído, criado pelo menos uma vontadinha de conhecer a técnica, porque é realmente incrível. Daqui 15 dias teremos mais quarta integrativa. Ainda não temos o tema, mas você pode mandar também as suas curiosidades, o que você gostaria de ouvir. Karine, saudades, fiz maravilhosa. É amiga, mas vale, eu recebo. Eu recebo seu elogio e seu carinho. Vocês também são. Eu tenho a sorte, eu nem sei se é sorte que eu posso dizer, de ter grandes amigos, de ter uma equipe, chefes maravilhosos. Rasgação de seda pode até ser, mas eu tô cercada de pessoas queridas, meus pacientes,
Os próprios colegas de profissão, né? Nessa pandemia a gente tem compartilhado tanto conhecimento, né? Isso é muito bacana. Eu sou muito feliz por ter vocês comigo. Muito obrigada. Então a gente se encontra agora na próxima quarta integrativa, que vai acontecer daqui 15 dias. Já que vou me programar para fazer sobre barras de Axis também. Embora, como eu falei, também trabalha com crenças limitantes, né? Também faz essa transformação, é uma sessão muito gostosa. As pessoas saem energizadas mesmo, saem recarregadas de energia boa. Saem com equilíbrio já de corpo e mente, né? Inclusive agora nós temos a Salgado Wellness Center, que é um centro de saúde e bem-estar, que também visa isso, visa nosso equilíbrio de corpo e mente, equilíbrio de sistema nervoso autônomo. Vocês vão ouvir muito a gente falar sobre isso. E o Psyche faz parte disso. Para que a gente possa se sentir seguro, para que a gente restabeleça a nossa saúde, para que a gente comece um processo de cura, nós precisamos nos sentir seguro. E aí, se eu não consigo fazer isso conscientemente, eu vou para barras de Axis, eu vou para o Psyche, principalmente, para fazer essa mudança rápida, de que sim, eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro para me curar, para começar este processo de cura. Porque às vezes é doloroso também, né? A gente cortar algumas raízes. A gente não sabe qual delas está nos fortalecendo até então. Então, com muito cuidado, com muito carinho, a gente vai descobrindo, né? Aquilo que eu quero. Gente, um grande beijo. Abraço para todo mundo. Até mais.